Imagina a seguinte situação: você é um estudante e você resolve dar uma caminhada durante a noite. É seu direito, você pode andar na rua, não tem nada que o proíba de fazer isso. E chega uma viatura até você e fala: você está sendo preso. Nós estamos encaminhando você para a delegacia mais próxima. E você chega até a delegacia e pergunta para a autoridade policial: por que eu estou sendo preso? E a autoridade simplesmente responde: porque sim. Ou seja, você, sem um justo motivo ali, você teve um cerceamento à sua liberdade de locomoção, ao seu direito de ir e vir. Nesse caso, o direito de ir e vir ele é um direito que a Constituição trouxe para a gente. Mas ela também trouxe um remédio que garante, é uma verdadeira garantia desse direito de ir e vir. E esse remédio é o habeas corpus. Nós vemos uma clara violação à liberdade de locomoção daquele estudante. Então, ele pode fazer um habeas corpus. Ele mesmo pode fazer o habeas corpus. Ele não precisa de advogado. Ele, tendo o conhecimento, ele pode escrever em qualquer guardanapo aquilo e encaminhar para a autoridade que vai julgar. Porque o habeas corpus ele dispensa maiores formalidades. No habeas corpus há a figura básica de 3 pessoas. Quem seriam elas? Seria o impetrante, o paciente e a autoridade coatora. Quem é o impetrante? É a pessoa que entra com habeas corpus. Pode ser o próprio paciente ou pode ser outra pessoa. Lembrando que no direito pátrio, uma pessoa não pode pleitear direito alheio em nome próprio. O habeas corpus é uma exceção a essa regra. O paciente ele dispensa maiores explicações. O paciente é aquela pessoa que está sofrendo uma violação ao seu direito de liberdade de locomoção. Já a autoridade coatora, nesse caso, nesse nosso exemplo, ela seria o delegado de polícia. Foi a pessoa que fez o auto de prisão em flagrante. Se esse auto de prisão em flagrante já tivesse sido homologado pelo juiz, a autoridade coatora seria o juiz. Isso é importante a gente definir bem, porque caso a autoridade coatora seja o delegado, a autoridade competente que vai julgar o nosso habeas corpus será o juiz de primeiro grau. Porém, caso a autoridade coatora seja o juiz de primeiro grau, a gente vai levar esse caso até o tribunal ao qual aquele juiz está vinculado. Lembrando também, pessoal, que a autoridade coatora não precisa necessariamente ser uma autoridade pública. A autoridade coatora pode ser um particular, por exemplo, pode ser um médico que, em conjunto com a administração do hospital, nega a alta médica ao paciente simplesmente porque ele não pagou. O paciente está sofrendo uma restrição à sua liberdade de locomoção por um ato do médico. Nesse caso, a autoridade coatora vai ser o médico. Durante a pandemia, existiram casos em que o paciente, necessitando daquela internação, daquele tratamento, ele vai até um hospital particular com o intuito puro de salvar sua vida. Muitas vezes sem condições financeiras e sendo seu último recurso ir até aquele hospital. E após tratado, recuperado do Covid, muitas administrações daquelas instituições, em conjunto com os médicos, negavam a alta médica, fazendo aquele paciente ficar internado, ou seja, privado do seu direito de ir e vir, até ele efetuar o pagamento das custas, que muitas vezes eram altas, muito além do patrimônio daquela pessoa, muito além do que a pessoa conseguiu acumular durante toda uma vida. Então, pessoal, existe tanto o habeas corpus repressivo quanto o preventivo. No repressivo, aquela pessoa já sofreu uma violação à sua liberdade de locomoção. No preventivo, ainda ela não sofreu, mas ela está prestes a sofrer. Há fortes indícios que ela irá sofrer uma violação à sua liberdade de locomoção. Exemplo disso, quando a autoridade policial inicia um inquérito policial sem qualquer indício de autoria e materialidade. Isso causa uma ameaça à liberdade de locomoção da pessoa. Então, o impetrante ele pode fazer um habeas corpus visando trancar o inquérito policial. A gente vai ir até o juiz com a nossa peça escrita em qualquer lugar, pode ser um guardanapo, pode ser qualquer coisa, e a gente vai pedir para o juiz expedir um alvará de soltura. Já no habeas corpus preventivo, eu tenho que pedir que, caso procedente, que o juiz faça a expedição de um salvo-conduto. Tudo bem até aqui, pessoal? Então vamos colocar na tela
algumas características básicas do habeas corpus. Mas antes disso, eu peço que você se inscreva no meu canal, comente qual que é a sua principal dificuldade com o direito. É importante eu saber disso para eu planejar o conteúdo que eu vou passar para vocês. Então eu peço que comente aqui e já deixe seu like para atingir o maior número de pessoas possíveis com esse vídeo. Então vamos lá. Primeira característica do habeas corpus: não cabe quando a pena do crime for unicamente multa. Então, se o habeas corpus é nosso remédio constitucional que é útil quando a pessoa sofre violação à liberdade de locomoção, não tem por que aplicar quando a pena é multa, porque a pena de multa ela mexe no patrimônio da pessoa, não mexe no direito de ir e vir. Não cabe habeas corpus em favor de pessoa jurídica. A pessoa jurídica é uma entidade a qual a lei atribui personalidade jurídica, ou seja, ela possui direitos e deveres, mas não tem como você tirar o direito de ir e vir de uma pessoa jurídica. Terceira característica: não cabe habeas corpus para a liberação de animais e veículos. O artigo 5º, inciso 68 da Constituição, trata sobre o habeas corpus. Conceder-se-á habeas corpus sempre que esse alguém deve ser tido como uma pessoa física, ou seja, não pode ser um carro, não pode ser um animal ou não pode ser uma pessoa jurídica. Quarta característica: não cabe habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Isso porque a própria Constituição diz que não cabe, no artigo 142, parágrafo 2º. E ainda, para impetrar habeas corpus, como a gente já falou e citou no nosso exemplo, não é necessária a presença de advogado. E esse é um remédio constitucional totalmente gratuito. Então, pessoal, esse foi o habeas corpus. E se você quer aprender a escrever um habeas corpus, eu vou deixar o card aqui em cima, você acessa e você vai saber escrever um habeas corpus do zero. Muito obrigado e até a próxima.